Rafael Veiga dominou, bateu, mas eu tô feliz por voltar, por fazer gol, por time... No Allianz Parque, o Palmeiras mostrou sua força e atropelou o Juventude por 4-1, com gols de Rafael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fux e Felipe Anderson, enquanto Rodrigo San marcou para os visitantes. Com essa vitória, o Verdão assume a liderança isolada do Brasileirão e abre 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo. Após a partida, Rafael Veiga comentou sobre o ótimo desempenho do Palmeiras. Veja só. O seu gol abriu essa goleada, é importante para o time, mas quero ouvir de você, né, cara? Com problemas que você teve, afastamento, e aí você faz um gol, o que significou para você? É ruim, né? Às vezes jogar com dor, tudo, mas já passou. Agora cada jogo melhorar a parte física, né? E querendo ou não é um negócio que atrapalha. Mas eu tô feliz por voltar, por fazer gol, por time ganhar. Tô muito feliz com o retorno do Bruno com gol, né? A gente sabe tudo que ele passou. E feliz também pelo desempenho de cada atleta, né? A gente sabe que alguns saíram para seleções, mas isso é importante porque dá confiança para todo mundo. A gente sabe que temos alguns jogos ainda importantes, né? E todo mundo está bem, no melhor nível, é muito importante para o resto do campeonato. Agora, é um Palmeiras que tem 8 desfalques e mantém um padrão de jogo, ou seja, é um time que está aí para brigar mesmo. A mentalidade é essa, todo mundo é importante dentro do elenco. É por isso que o nível dos treinos é bem forte, né? Todo mundo muito bem. Isso é um problema bom para o Abel também. Então é isso, eu fico feliz, né, que embora muitos jogadores jovens de idade, também jovens de casa, têm chegado, têm conseguido se adaptar e está todo mundo bem. Eu acho que quanto mais nossos jogadores estiver bem, melhor é o Palmeiras. Obrigado. Assim, o Nenê estava aqui para já conversar com a gente. Nenê, jogo difícil, né? Vocês sabiam que jogar fora de casa, na casa do líder da competição do Brasileirão, não seria nada fácil. Conseguiram diminuir ali o placar, né, com o gol do Rodrigo. Qual que foi a maior dificuldade do time? Você com tanta experiência, né, em campo, como que o time pode se reerguer numa situação tão difícil, faltando poucas rodadas aí para terminar o Brasileirão e conseguir sair do Z4? Uma situação muito complicada. A gente sabia que o jogo hoje era muito difícil. Acredito que nós demos uma bobeira ali, principalmente nos 2 primeiros gols. A gente podia estar um pouquinho mais equilibrado no segundo tempo. Acabamos tomando o terceiro muito rápido. E aí o jogo complicou muito. A gente sabia que hoje era um jogo atrasado, a gente tinha a chance de tirar um pouco a distância. Mas ainda faltam 11 jogos, nós temos que falar menos, trabalhar mais, todo mundo ter consciência do que pode melhorar, saber que ainda tem tempo, a gente tem que acreditar, a gente depende só da gente, todo mundo se unir e a gente começar a ganhar principalmente jogos em casa e depois arrancar os pontos fora que a gente precisa para sair da situação. Certo, obrigada, boa sorte, viu? Paulo. Muito bem, jogou em altíssimo nível, acho que o placar reflete o que foi o jogo, né? Ainda que o Palmeiras depois das mudanças tenha baixado um pouco o seu ritmo e também é normal, então acho que foi um grande jogo e é difícil até a gente apontar o destaque individual. É claro que como história o Bruno Rodrigues é o grande destaque do jogo, porque é uma história que emociona mesmo e a cena dele beijando os joelhos ali, acho que de alguma maneira simboliza isso melhor do que qualquer outra coisa. Mas melhor em campo é assim, você tem o Andrés num altíssimo nível, você teve o Fux num altíssimo nível, o Veiga voltando a ser o velho Rafael Veiga, então foram vários jogadores atuando em alto nível, mesmo com o Palmeiras muito desfalcado. Uma vitória impressionante. E é impressionante, né? Como o Palmeiras, de uma hora para outra, virou a chave. Porque eu me lembro do Birner falando aqui que o Palmeiras não jogava bem, embora conseguisse os seus resultados. E eu concordava com ele. O Palmeiras não fazia grandes jogos. E aí foi de uma hora para outra, de um momento para o outro. Acho que depois da eliminação para o Corinthians... Na virada contra o Ceará, na quando Copa... quando ele acha os dois atacantes. Quando ele acha os dois atacantes. Mas, pois é, hoje não tinha os dois atacantes, né? Sim. Que acho que foram vistos por nós como o momento da virada. Na hora que jogo contra o Ceará, quando ele põe os dois atacantes, né, durante o jogo, a partir dali o Palmeiras começa sempre a jogar muito bem. E não apenas a vencer os seus jogos. E hoje, com o time completamente modificado, manteve esse alto nível de atuação. Então, acho que é realmente uma partida para ser elogiada. Esse jogo do Ceará me marcou, Birner, que eu tava no pós-jogo, que eu não me lembro se era linha de passe ou Sport Center, e tava um jogo amarrado e tudo mais, entra o Flaco, porque o Vitor Roque estava em campo, e a coisa muda.
poderia ter esse retrocesso, porque era um Palmeiras naquele momento que criava muito pouco. Até conseguia um ou outro resultado, mas assim, não conseguia fazer gols. A gente podia ver uma versão desse Palmeiras hoje que ganhasse de 1-0, de repente com 2, mas a fórceps não foi o caso. Foi numa boa, ok, dada a devida fragilidade do adversário. Mas assim, eu costumo brincar assim, é frágil. Então vai lá e ganha de 4-1, porque assim, se for todo mundo vai lá e ganha de 4-1. É que nem o Vitória quando o Flamengo ganha de 8. Isso, então, fala, gente. Não, e é isso. A gente está acostumado a ver times e seleções sofrerem muitas vezes contra times que são frágeis, como o Juventude é frágil e dificilmente vai se salvar do rebaixamento, né? Acho que é muito frágil o Juventude, mas muitas vezes contra time fechado você tem dificuldade. Cruzeiro e no hoje Esporte, o Palmeiras por não teve exemplo. nenhuma. Exato. Vamos lá, Berner, boa noite pra você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jean. Calçado é o hábito de virar pra cá. Uma honra. Professor pro professor. Professor, Celso Zero, que promoveu a calçada. Os fãs do esporte. Esse jogo mostra, primeiro, a força do elenco do Palmeiras. É óbvio que você olha o elenco, o time que entrou em campo comparado com o Juventude, e não dá para comparar. Mostra a força do trabalho do Abel, porque obviamente é um time muito bem treinado e hoje ele fez algo que no mundo Abel Ferreira era uma ficção, uma utopia. Ele jogou com 2, entre aspas, volantes que não são volantes, de marcação, são caras que constroem muito, sabendo da fragilidade do Juventude, mas a versão tradicional do Abel sempre teria uma precauçãozinha, muito mais domínio e controle, podendo construir o jogo. Quando você olha o Maurício e o Felipe Anderson, o Maurício no começo do ano era o melhor jogador do time, né? Então, você está falando de um jogador que vai ter fases durante a temporada muito boas. O Felipe Anderson jogando como um falso 9 naquele começo do ano. Como um falso 9, bem lembrado. O Felipe Anderson que se encontrou. O Palmeiras demorou, provavelmente se fosse outro clube, ou talvez no Flamengo não, talvez sim, mas teriam descartado o jogador que foi contratado para ser um destaque, demorou, se encontrou. Você vê esses 4 jogadores, mais com alas, principalmente na esquerda, o Piquerez é muito bom jogador na construção, você vê que é um time tecnicamente muito forte. Mas o treinador podia ser conservador, o treinador poderia jogar jogar num 4-2-3-1, por exemplo, jogar com um meia atrás do atacante, não ter o meio campo tão construtor. Ele fez um jogo com a ideia de que o Palmeiras conseguiria se impor muito, pressionando o Juventude e tornando o jogo incômodo. E o Palmeiras fez exatamente isso. E tem uma outra coisa, uma formação que não está acostumada a jogar junto. Isso poderia pesar também. Isso é o que mais me chamou a atenção. Eu também. Porque você fala de desfalque, e hoje em dia leituras de futebol são muito no óbvio, né? As pessoas ficam olhando os nomes, fala fulano não tem a qualidade de Beltrano, de Cicrano, mas o pior de um time que não seja o titular, um time desfalcado, um time que poupe, é perder o espírito coletivo, é perder a coletividade. Hoje foi um jogo muito coletivo do Palmeiras. É só olhar a seleção brasileira. Pois é, você precisa desse coletivo. E me chama a atenção também em relação à fase em que as coisas não estavam bem, e todo mundo sabia por que as coisas não estavam bem. O Palmeiras não conseguia botar a bola para dentro também porque não tinha esse repertório que está mostrando agora. A gente falou muito tempo num Palmeiras muito dependente do Estevão. A gente não tinha esse jogo pelos lados, que hoje o Palmeiras teve jogo pelos 2 lados. Né? Teve volante que não era volante, teve zagueiro que fazia papel de volante, tem muito da mão do técnico, que é alguém, você falou de jogadores que em outros clubes talvez tivessem ido embora, o Abel nunca desiste de ninguém por motivos técnicos. Isso é verdade. Ele desistiu de outros jogadores aí atrás, por motivos outros, inclusive jogadores muito bons tecnicamente. Agora quero saber a sua opinião. Na sua visão, o Palmeiras realmente merece essa liderança isolada depois dessa goleada impressionante? Qual dos gols foi o mais bonito da partida, na sua opinião? Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião sincera e me diz o porquê. Vou fixar o comentário mais top para todo mundo ver quando chegar aqui no vídeo. E já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer nosso trabalho e garantir que a gente siga trazendo conteúdo de qualidade para você. Que Deus abençoe e até a próxima.